Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Miki, de História. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. E para a nossa aula vídeo de hoje, a gente vai estar dando, então, continuidade aos nossos estudos, né, sobre a Idade Antiga, lá na nossa região da Mesopotâmia. No vídeo anterior, a gente trabalhou, a gente trouxe para vocês a importância histórica de se estudar a Mesopotâmia, E aí vale relembrar só o principal ponto de que foi na região da Mesopotâmia onde essa nova organização social, de cidades, de política, de economia, começou de forma mais organizada e mais complexa. Então, as primeiras cidades da humanidade estão na Mesopotâmia, as primeiras formas de política mais estruturadas estão na Mesopotâmia. Então, quando a gente abandona a nossa pré-história, e quando a gente olha para uma nova fase da humanidade conhecida como história, e aí a gente entra na fase da Idade Antiga, a gente começa a estudar as sociedades humanas na região da Mesopotâmia, porque a sua importância histórica está justamente no fato de que lá começou todas essas novas organizações sociais. Tudo bem? Vale lembrar que nessa época, boa parte dos territórios da humanidade já estavam sendo ocupados, tá? Mas a região da Mesopotâmia, ela tem esse caráter histórico de inaugurar cidades, inaugurar modelos de política mais estruturados, inaugurar o mundo das leis, da administração. Tá? Então é por isso que a gente entra na fase da Idade Antiga, olhando para a região da Mesopotâmia. Lembrando que a palavra Mesopotâmia, significa terra entre rios. E aí a gente tem aqueles dois rios importantes lá da aula passada, e vocês vão lembrar muito bem, que é Rio Tigre e Rio Eufrates. Então, o que é a região da Mesopotâmia? É a história de todos esses povos que viviam, que faziam as suas histórias ao longo desses dois rios, Rio Tigre, Rio Eufrates e os seus afluentes também. Tá? Vale lembrar também da questão da água, A água era muito importante para irrigar o solo, para a prática da agricultura. Então, são povos que começam a se fixar em torno desses rios, ao longo desses dois rios, trazendo, então, a sua riqueza, a sua economia e fazendo todo o processo evolutivo, Fazendo o processo evolutivo de coisas diferenciadas para essas organizações sociais. Então, a gente olha aqui as características gerais. Ao longo desses dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, esses povos vão apresentar características bem semelhantes, tá? Algumas diferenças, mas as semelhanças elas vão estar atuando aí de forma bem generalizada para todos esses povos. Aí a gente olha aqui a questão, o mapa, Aí a gente vai olhar bem o rio Tigre e o rio Eufrates, e ao longo desses dois rios, as cidades mais importantes, mais conhecidas da época, as cidades mesopotâmicas, Nínive, Assur, Babilônia, Uruk, Ur, Lagash, são cidades mesopotâmicas que vão estar aí vivendo, fazendo suas histórias ao longo desses dois rios. E aí elas vão apresentar características semelhantes, Elas vão apresentar bastante características parecidas umas com as outras. Então, são povos que vão viver ao longo de dois rios, Tigre e Eufrates. São povos também que recebem o nome de povos hidráulicos, justamente por causa da importância da água, Eles vão ficar perto da água porque a água serve para alimentar animais, alimentar as pessoas, navegações, a questão do transporte, do excedente para o comércio e principalmente a questão de irrigar o solo, Tornar esses solos férteis para a prática da agricultura. Então, eles também são chamados de povos hidráulicos. São sociedades altamente religiosas, A religião desses povos mesopotâmicos é uma religião que fazia parte da vida social. Então, a agricultura, ela estava relacionada ao deus da agricultura. Uma epidemia da época poderia estar relacionada a um castigo divino. A perda de uma batalha poderia também estar relacionado a um deus que estava naquele momento furioso. Então, a vida social desses povos estava diretamente relacionada à sua religião. Lembrando que eles eram politeístas. Todos os povos mesopotâmicos acreditavam em vários deuses. E os seus deuses, os deuses daquela época, é uma religião que não existe mais. Então, a religião dessa época associava os deuses aos fenômenos da natureza.
Não era o deus do sol, do trovão, do raio, a deusa da agricultura, a deusa do amor, o deus da morte, o deus do nascimento. Realmente aí lembrando essa vida prática, né? Afinal, eles eram uma sociedade religiosa, então os seus deuses estavam associados à vida prática da sociedade desses povos. Era uma sociedade extremamente hierarquizada, rígida, né? Não vai ter mobilidade social. Então, o agricultor será agricultor, o comerciante será comerciante. Então, é uma sociedade muito bem estruturada, organizada e não terá muitas mobilidade social. Nós veremos ao longo dos povos que ou vai ser cidades-estados ou vai ser também a formação de um império. Tudo vai depender aí da história, como vai se desenrolando para cada povo mesopotâmico. Cidade-estado é mais ou menos cidades que são organizadas independente uma da outra. Né? Então, a cidade de Campo Grande não precisaria ter autorização da cidade de Dourados. Era mais ou menos assim, eram cidades-estados. Todos pertenciam ao mesmo povo, mas cada cidade tinha sua organização. Em determinadas épocas, eles também poderiam ser o império, né? Quando todos esses povos, unidos no único comandante, no único imperador, dominavam outros territórios, outros povos, alcançando aí esse título de império, né? De dominação territorial. A região dessas cidades, né? Então, todas as cidades mesopotâmicas vão apresentar dois territórios. O território urbano, que geralmente ficava no centro, com uma proteção, com uma muralha, e o campo em volta, né? Aí para a prática de toda a agricultura. A economia. A principal economia de todos os povos mesopotâmicos vai ser a economia da agricultura. Por isso que eles precisam estar perto desses rios poderosos, né? Esses rios que tornavam os solos férteis. Vai ser só agricultura? Não. Mas a agricultura ela vai ser a principal fonte de riqueza desses povos. Então, além da agricultura, extração de minérios, extração de pedras preciosas e também o comércio. Mas a agricultura vai ser o carro-chefe da economia de todos os povos mesopotâmicos, tá? E uma política centralizada, né? Estamos falando de uma sociedade hierarquizada, onde todo o poder estará na mão de um monarca, de um imperador, não importando muito se era só uma cidade que o monarca governava ou se era um grande império. Mas nós teremos então uma política centralizada aí para todas essas cidades ao longo desses dois rios, né? De todos esses povos mesopotâmicos. Aqui vale mostrar para vocês, né, como a sociedade estava dividida, o rei, sacerdotes, militares, artesãos, camponeses e os escravos, né? Mostrando aí uma sociedade altamente hierarquizada. Só relembrando aqui que os artesãos também vai estar nesse grupo dos artesãos, os comerciantes, os feirantes, né? Os viajantes que vão estar trazendo tecidos, objetos de outras cidades, né? Tudo aí para movimentar o comércio. Aqui uma representação, né, em desenho para vocês de uma cidade, né, onde a economia ela vai ser agrária, mas também vai estar presente o comércio. Né? Geralmente a cidade ela ficava bem no centro, né? Você tem um campo até mesmo para proteger e a cidade lá protegida com muralhas. Eu trouxe aqui para vocês 3 povos para essa nossa aula vídeo de hoje, que são os sumérios. E aí os sumérios, eles têm uma característica fundamental, que eles foram a primeira civilização, eles foram os primeiros povos a levantar uma cidade, eles foram os primeiros povos a viver dentro de uma cultura e de uma administração mais organizada e mais estruturada. Então, aqui, ó, rapidamente, né? A primeira forma mais complexa de viver em sociedade foi com os povos sumérios, né? Influenciou os demais povos. O povo sumério não virou um império. Eram várias cidades sumerianas espalhadas, cidades-estados, não chegou a ser um império, mas tem aí a sua importância histórica, né? Seu principal legado foi a sua escrita cuneiforme. Esse era o modo de escrever dos sumérios e foi tão importante que todos os outros povos mesopotâmicos copiaram essa forma de escrita dos sumérios, conhecida como cuneiforme. Era mais ou menos assim, eles pegavam um bloco de argila, né, mole, a cunha, que é esse objeto que vocês estão vendo aqui ela tá grande, tá? Mas ela era pequena e bem mais pontiaguda, então servia para registrar, né, para contar história, para toda a questão administrativa, né, política também. Essas são as principais cidades, né, do povo sumério, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, e é onde hoje fica mais ou menos ali o país do Iraque. Então, toda vez que vocês lembrarem, verem esse nome, né, no jornal, em algum documentário, lá inaugurou, né,
enfim, toda aquela região faz parte dos povos mesopotâmicos, mas lá foram criadas as primeiras cidades sumerianas. Aqui eu trouxe para vocês uma representação da cidade. Em volta você tem toda a questão do campo, né, a prática da agricultura, o rio perto e a cidade lá protegida geralmente por muralhas. Tá? Eu trouxe aqui um alfabeto para vocês, né, a escrita cuneiforme, mais ou menos como era. A escrita ela vai mudando ao longo dos anos, né, dos séculos, dos tempos, para facilitar mesmo. E essa outra imagem aqui eu trouxe para vocês, é uma imagem real, é um sítio arqueológico, é o que sobrou de um templo religioso sumeriano daquela época. Depois dos sumérios, né, os sumérios eles não têm uma vida longa ali na região da Mesopotâmia. Rapidamente os sumérios eles vão ser dominados pelos acádios. Os acádios sim vão virar um império, né? Vocês podem também acompanhar no livro didático de vocês. É a cidade mais importante dos acádios, era chamada de Acade. E aí ela acaba se transformando na capital desse império, Acádia. Qual é a importância histórica desse povo? Bom, é o primeiro império mesopotâmico, né? É o primeiro império mesopotâmico, também conhecido como civilização sumério-acadiana, justamente porque os acádios dominaram os povos sumérios. Eles vão ter a mesma religião, vão ter a mesma prática da agricultura, a mesma economia, né, a mesma escrita cuneiforme, né, que era dos sumérios e passa a ser dos acádios também. Só para vocês terem uma ideia aí, os acádios eles vão entrar na cronologia histórica ali em 2.500 anos antes de Cristo, tá? Então eles são enquanto os sumérios é 3.000 anos, os acádios vêm um pouquinho depois e conquista. Essa aqui são a expansão territorial dos acádios no reinado de Sargão, que é o rei mais importante, né? Ele que vai dominar os sumérios, vai dominar outros povos também. Mas, como todo império, né, vai ter o seu momento de desgaste, vai entrar no processo de declínio. Rapidamente, depois do reinado de Sargão, os acádios entram no declínio. E aí a gente apresenta o terceiro povo mesopotâmico que vai fazer parte lá de toda essa região, que são os amorreus. Eles também são chamados de amorritas ou amoritas. Eles estão no norte da Mesopotâmia. Então você tem os sumérios são dominados pelos acádios e os acádios vão ser dominados pelos amorreus. É um processo também de dominação territorial, aí mostrando toda essa organização estruturada, essa organização militar que esses povos vão ter. Então, dentro desse processo de dominação territorial, os amorreus vão conquistar várias cidades. E a cidade mais importante para esse império dos amorreus é chamada de Babilônia. E os amorreus também vão ser conhecidos como babilônicos, porque eles vão pegar essa cidade da Babilônia e ela vai ser a principal cidade do seu império, né? O Império Amorreu, mas também conhecido como Império Babilônico, justamente para fazer referência à sua cidade mais importante, que é a cidade da Babilônia. Por que primeiro império? Porque o Império Babilônico, né, essa cidade da Babilônia, ela vai ser de dois impérios. O primeiro império babilônico é quando os amorreus dominam a Babilônia. O segundo império babilônico vai ser quando os caldeus vão dominar a cidade da Babilônia, que eu deixei para o outro vídeo para vocês. Tá? Mas quando falar em amorreus, quando falar em primeiro império babilônico, vai falar numa primeira fase onde a cidade da Babilônia vai ser dominada pelos amorreus. Seu principal monarca da época foi Hammurabi. E o legado mais importante desse imperador é conhecido como Código Hammurabi. Esse Código de Hammurabi era um conjunto de leis que facilitava uma prática de uma justiça social naquela época. Então, eram várias leis que pretendia, aí, ao longo da vida do Império, estimular um equilíbrio e diminuir os conflitos internos. E aí vai ter aquela famosa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, era um código com várias leis, 282 leis, que tentava aí equilibrar um pouco os conflitos internos. Mais ou menos assim. Você roubou uma ovelha do vizinho, você vai ter que pagar com 2 ovelhas. Mais ou menos para tentar equilibrar os conflitos internos. Tão famoso isso que isso influenciou a justiça da época, influenciou a criação de leis, de códigos, Então esse é o legado mais importante desse primeiro Império Babilônico dentro do governo de Hammurabi. Esses são os 3 povos mais importantes dessa região da Mesopotâmia para iniciar os nossos estudos. Próxima aula, a professora apresenta mais 2 povos mesopotâmicos para vocês.
E aí a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né? Fiquem bem, continuem estudando, façam os exercícios e até a próxima. Tchau!